Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Perdão, capítulo 2. Capítulo 2, quem achou, diga amém. Versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu-lhe o testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Diga glória a Deus. Irmãos, nessa manhã a gente vai falar a respeito da igreja primitiva, que é a base da igreja cristã, né? Dando continuidade aos passos dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Aqui nós temos relato que no capítulo 2, no versículo 2, capítulo 2, versículo 2 ou versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Diga glória a Deus. Aqui nós entendemos que aquela igreja, os irmãos, eles cumpriram uma ordem de Jesus. Eles cumpriram uma ordem de Jesus. Não se ausente de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Permaneça em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E eles fizeram o quê? Eles se reuniram e oraram. E quando estavam todos reunidos ali no mesmo lugar, houve do céu um vento impetuoso. Houve um mover. E há esse relato no texto. Houve um mover, houve algo diferente. Ali o texto vai relatar que eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar entre eles língua como de fogo, conforme o Espírito o movia a falar. Mas ali houve uma manifestação, ali houve um mover, ali houve alguma coisa. Mas a questão é, houve, mas antes de haver, o que havia? Porque muitas das vezes as pessoas querem algo de Deus. Mas o que deve ser feito para que haja algo de Deus? Porque depois que Deus faz, amém, todo mundo só fala o que Deus fez.
Todo mundo só vê o que Deus está fazendo. Ah, mas Deus fez sim, mas para que Deus fizesse, o que teve que haver? Haver obediência, haver dedicação, haver foco, haver entrega. Que muitas das vezes isso são coisas difíceis dentro da igreja. Como é que eles... Você acha, aqui quando nós vamos entender a caminhada da igreja, nós vamos ver Jesus. Quando Jesus ele ressuscita, Jesus é levado às alturas para a glória. Pedro fala assim: eu vou pescar. E os que estavam com Pedro falaram: eu também vou contigo. Não tenho o que fazer, eu vou contigo. E quando Jesus estava com eles, é muito forte falar da pessoa de Jesus, porque Jesus consegue fazer uma coisa que é inédita, uma coisa forte demais. Jesus consegue fazer o que muitos jamais conseguiriam. Jesus consegue chegar num trabalho que nem Mateus, Levi, na coletoria de impostos, e falar: levanta e segue-me. Aquele homem deixa o seu trabalho e começa a seguir a Jesus. Jesus consegue colocar na vida das pessoas o desejo de viver somente para Ele. Jesus consegue colocar no coração das pessoas uma dedicação somente para Ele, uma entrega somente para Ele. Essas pessoas, elas deixam as suas vidas e começam a viver para Jesus. Onde Jesus está, eles estão com Jesus. Jesus começa a andar de um lado para o outro, e essas pessoas começam a seguir Jesus de um lado para o outro também. Jesus para em um ponto, vê uma mulher, Jesus já começa a ministrar na vida daquela mulher. Jesus passa em algum lugar, vê um paralítico, Jesus manifesta seu poder na vida do paralítico, o paralítico começa a andar. Aqueles seguidores, aqueles discípulos começam a olhar para uma pessoa que está enferma, que nem no caso de um cego de nascença, e fala: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais para que nascesse cego? Para que fosse cego? Jesus fala: não foi nem o pai nem a mãe, mas isso é para que manifeste nele a glória de quem? De Deus. Jesus ele traz algo intenso na vida das pessoas. A pessoa faz uma conversão. A pessoa está indo para o caminho, quando ela vê Jesus, ela se converte, ela muda totalmente. Ela muda. Jesus chega para Pedro e fala: agora tu não é mais pescador de peixe, mas sim de homens. Jesus coloca na vida das pessoas um desejo imenso de estar com Deus. Mas para que a pessoa chegue nesse ponto de querer o que Jesus implanta nela, a primeira coisa que tem que fazer é aceitar Jesus. É aceitar Jesus, é se lançar. Só que, pastor, e a partir do momento que eu me lanço, e a partir do momento que eu me entrego, o texto vai relatar que nessa caminhada também existe alguns tipos de tristeza, de pensamentos. Alguns chegam para Jesus e falam: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? Jesus falou: vocês vão receber nessa vida e no porvir a vida eterna. Jesus mostra o resultado de quem segue Ele. Eu queria que você abrisse em Evangelho de João capítulo 14. Evangelho de João é o livro anterior a Atos que nós estamos lendo. Capítulo 14, ele diz assim: Jesus conforta os discípulos. Às vezes a gente precisa assim disso, de um conforto.
Conforto é quando você está muito preocupado, está com muitas coisas na cabeça, está meio angustiado, está meio aflito, você está ali desesperado por alguma situação, você não sabe o dia da manhã, e vem alguém e te conforta. E Jesus conforta os discípulos. Aí Jesus fala para eles assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei-vos e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos o caminho para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conheceria também meu Pai, e desde agora conheceis e tem visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso lhe basta, nos basta. Isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, que faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedir em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amas, guarde os meus mandamentos. Esse é o conforto que ele dá para os discípulos. Imagina alguém que está aflito, e ele chega e fala assim, ó: crede em mim, crede em Deus e crede também em mim. Imagina ele chegando para um povo específico e dizendo para eles: não turbe o vosso coração mais, não fique mais aflito, não fique mais angustiado, não fique mais preocupado. Crede em Deus e acredita também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Tem muita morada lá. E eu vou preparar um lugar para vocês lá. Eu estou indo, porque eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estou, onde eu estiver, esteja vocês também. Jesus dá esse conforto de futuro, esse conforto de esperança, esse conforto de falar para eles assim, ó: o que vocês estão preocupados? Vocês estão preocupados tanto com essa vida, vocês estão preocupados tanto com comer, com beber, com vestir, vocês estão preocupados tanto com essas coisas, mas vocês deveriam se preocupar somente com uma coisa, com o reino de Deus. Vocês devem pensar no reino de Deus, vocês devem olhar para o reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 6 ele vai dizer: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas é a mesma coisa de falar assim: ande ansiosos. Porque quem é que não anda ansioso? Quem é que não está preocupado com o trabalho amanhã? Quem é que não está preocupado com o boleto? Quem é que não está preocupado com o cartão de crédito? Quem é que não está preocupado em se vestir melhor, em ter uma vida mais confortável? Quem é que não está preocupado em ter uma moradia mais digna? Quem é que não está preocupado com essas coisas? Só que essa não é a vontade de Deus. A vontade do Senhor não é isso.
A vontade do Senhor é que nós vivemos para Ele, andar para Ele, viver somente para Ele. E eu queria que você voltasse lá no Atos capítulo 2, no versículo 42 agora, que é a continuação. Quando Pedro, ele termina a sua pregação, e com muita ousadia ele prega, porque ele prega grande aqui mesmo. Ele relata a respeito de Joel, ele fala a respeito de Davi, ele fala a respeito da promessa. Pedro, ele tem um conhecimento muito grande aqui. O Espírito Santo leva ele a pregar bastante aqui. Ele fala: esses homens não estão embriagados não, esses homens não estão bêbados não. O que está acontecendo neles é que está se cumprindo a promessa. As pessoas se surpreendem com algo novo. E principalmente quando é relacionado às coisas de Deus. As pessoas ficam admiradas. O Evangelho é algo novo. O Evangelho é novidade. O Evangelho é viver algo novo. Viver uma vida nova. A Bíblia diz que não tem como colocar vinho novo em artes velhas. Não tem como colocar remédio novo em veste velha. Não tem. E andar com Cristo é se fazer tudo novo. Aí ele diz assim no versículo 42. O relato. Como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles tinham a perseverança, eles tinham foco. E a perseverança que fazia eles perseverar, permanecer, era na doutrina dos apóstolos, era na ordem dos apóstolos. Nos mandamentos, na orientação, nos desígnios dos apóstolos. A igreja, ela tem que ter doutrina. A igreja tem que ter discernimento. A igreja tem que ter ordem. A igreja não pode ser uma coisa que a pessoa faz o que quer. Não. Você faz o que quer quando você não conhecia Jesus. A partir do momento que você é um convertido ou uma convertida, você tem um manual. E o manual é a Bíblia Sagrada. Por isso que a palavra do nosso Deus, Ele vai dizer assim: aquele que me ama é aquele que guarda o meu mandamento. Quem é aquele que me ama? Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Aí você guarda os mandamentos de Deus? Quando você está mentindo? Não. Você guarda os mandamentos de Deus quando você age de uma forma contrária à vontade de Deus na palavra escrita? Não. Então por isso que nós, como cristãos, é uma responsabilidade de todo cristão procurar conhecer a palavra de Deus, procurar estudar a Bíblia. Você tem que ter um tempo para falar assim: eu vou me dedicar ao conhecimento da palavra de Deus. Você tem que saber o que realmente, você tem que falar: não, eu preciso conhecer a palavra. E quando você conhece a palavra, existe libertação. A libertação não está na oração. Quem disse que a libertação está na oração? Ah, pastor, ora por mim para que eu seja liberto. Não, a oração ela vai atingir outras áreas da sua vida. A libertação vai vir através da palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem liberta a pessoa não é